Olá, moçada do oitavo ano, bom dia para vocês. Aqui é a professora de inglês, Maria Vitória. E nessa manhã eu vou trabalhar com vocês aqui bem rapidinho, um pouquinho sobre os verbos irregulares. Eu deixei para vocês uma lista onde vocês vão trabalhar eles na forma infinitivo e também no simple past. Somente essas duas colunas aqui que vocês vão utilizar, tá bem? Uma coisa que nós temos que estar lembrando é que nas atividades que nós vamos trabalhar agora, trabalharemos as interrogativas e trabalharemos as negativas. E todas essas duas, elas usam quem? Elas usam o auxiliar did, tá? Na negativa, o did e o not, negando. Na interrogativa, o auxiliar did vem sempre no início. Então, vamos para a prática aqui, rapidinho. Why é uma pergunta, é uma question word, é uma palavra interrogativa, e o meu verbo principal que é to take. Se eu sei que isso aqui é uma pergunta, o que eu já vou jogar aqui? Eu vou jogar o did, né? Logo depois da question word aí, da palavra interrogativa. Aqui eu tenho o sujeito e após o sujeito eu vou usar o verbo principal. Quem que é o verbo principal? Take. Então, esse verbo vai ficar do mesmo jeitinho. Por quê? Porque eu tenho o auxiliar did lá no início, certinho? Vamos para o segundo. The class, aqui eu tenho o verbo begin, né? Vamos ver lá como que o verbo begin trabalha. A minha frase é uma frase afirmativa, então o que vai acontecer? Se eu tenho uma frase afirmativa, é sinal que eu não vou precisar auxiliar, então, de verbo auxiliar. Então, o que vai acontecer? Eu terei que ir lá e pegarei o passado desse verbo. Vamos lá ver? Aqui o begin aqui. Begin, o passado, began. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou só colocar o began aqui, tá? E pronto, a minha frase está pronta. A terceira questão, ela traz o seguinte, ela pede o go na negativa. Então, se estou falando de negativa, eu já sei que eu vou ter que fazer o quê? Didn't, she didn't go. Certo? Vai ficar aqui meio bagunçadinho, mas só para vocês entenderem. Certinho? Show de bola. Vou apagar aqui e vocês vão fazer bonitinho o caderno de vocês. Por hoje é só, moçada. Agora tem um material aqui que é sobre esse atleta aqui, Ruiz Neymar, né? E esse texto vocês vão trabalhar algumas atividades aí mais para frente com ele. Precisa ler, tá? Não vou ler aqui porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, depois não dá para postar. Mas o que eu quero apresentar para vocês? Aqui nós temos o auxiliar did, nós temos muitas orações, o passado do verbo to be no singular, nós temos aqui os verbos regulares terminados em ed, então assim, é um texto que vem trabalhando passado simples com verbo regular e irregular, tá certo? E vocês farão atividades com eles, tá? Até mais, moçada!